Mas no contexto da bem-aventurança, misericórdia não é sinônimo de caridade. Misericórdia não é sinônimo de eu fazer o bem a quem está mal. Misericórdia está relacionada à miséria produzida no ser humano por conta do pecado e ao perdão que essa pessoa necessita por conta dessa miséria. A nossa vida inteira serve de expressão e de proclamação daquilo que nós somos. Irmãos, você é filho de Deus. A natureza celestial deve governar tuas ações. Você é crente, você é um filho da luz, as obras da luz devem permear cada aspecto da tua vida, desde a coisa que você considera mais insignificante até aquilo que você diz, isso é importante. Resumindo, eu só tenho condições de perdoar, eu só tenho condições de ser misericordioso a partir do momento em que essa misericórdia me alcançou, porque a misericórdia tem um pai, Deus. A fonte de toda misericórdia está exclusivamente em Deus. Se eu consigo exercer misericórdia, é porque eu recebi dele. Boa noite, queridos. Graça e paz. Quanta gente bonita tem aqui hoje. Glória a Deus. E quanta gente nova nos visitando. Eu gostaria, se você puder ficar de pé, nós queremos dar as boas-vindas. Tem muita gente nova aqui hoje. Por favor, coloque-se de pé. Nós queremos te abençoar, nós queremos te dar as boas-vindas. Olha só quanta gente. Glória a Deus, que coisa boa. Que coisa boa. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe muito vocês. Para nós é uma alegria enorme poder recebê-los aqui na casa do Senhor. Eu fico emocionado, porque eu vejo nisso a mão de Deus. Glória a Deus, queridos. É muito, muito, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para juntos cultuarmos ao Senhor. Hoje, inclusive, tive o privilégio de conhecer uma pessoa por quem eu venho orado. Glória a Deus, a irmã da Thaís. Não é para ficar vermelha, tá? Nem com vergonha. Temos também conosco de volta hoje o Luzolo, vindo diretamente de Angola. Até ontem eu achei que ele estava em Angola. Chegou quando? Ontem de manhã, olha aí, ó. Já temos um irmão de outro continente aqui conosco também. Olha, IEP Internacional. Chique, né? Queridos, todos recuperados do mergulho da semana passada? Não houve resposta, pelo jeito ainda não, né? Na semana passada nós tivemos um mergulho bastante intenso, bastante profundo no que diz respeito às bem-aventuranças. Falamos sobre ter fome e sede de justiça. Confesso para os irmãos que para mim foi algo intenso e ao mesmo tempo tenso, porque eu pude ver a mão de Deus agindo enquanto nós ministrávamos. E o que aconteceu em especial no final da reunião com pessoas sendo tão tocadas pelo Espírito, me fez chegar em casa tremendo. A minha carne tremia. Então hoje vai ser mais uma noite de mergulho. Todos preparados, cilindro de oxigênio nas costas, pé de pato daquele long, né? Para mergulhar fundo, porque hoje nós vamos tratar sobre mais uma bem-aventurança, ok? Então vamos lá, abra comigo sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Querido Espírito Santo, eu sei que no decorrer dessas semanas, semana após semana, o Senhor tem nos introduzido num lugar novo, num lugar mais profundo, num lugar mais espaçoso em Ti. Eu creio que nessa noite, como nas outras que virão, não será diferente. Nós seremos inseridos numa realidade espiritual tremenda, profunda, intensa, viva, que tem condições de transformar, de revolucionar a nossa natureza. Por isso, Senhor, eu quero pedir que o Senhor faça atentos os nossos ouvidos e sensíveis os nossos corações a tudo quanto estaremos por tratar aqui. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.
Amém. Todos acharam? Mateus 5, versículo 7. O texto diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quero que você repita: bem-aventurados. De novo, né, irmãos, para ficar bonito. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso, tá bonito. Com tanta gente bonita aqui, é obrigado a sair bonito o negócio, né? Queridos, o que falar dessa bem-aventurança? Enquanto eu meditava a respeito desse assunto, eu me vi meio que em apuros, porque eu pude perceber, nessa gíria que estamos usando, que esse mergulho que estamos dando nessa bem-aventurança é mais profundo do que todos os outros somados até aqui. Eu me vi em apuros porque eu pude perceber que é um assunto complexo. É um assunto que fere o orgulho do ser humano. É um assunto que mexe com o nosso breu, mexe com a nossa estrutura. E enquanto eu orava e buscava ao Senhor, meditando a respeito desse assunto, o meu questionamento constante diante de Deus era esse: Senhor, o que eu vou falar? Como é que eu posso discorrer sobre um assunto tão sério, tão grave, tão intenso? E mais uma vez eu fui levado à palavra, como nós temos sido levados semana após semana. Queridos, nós somos obrigados a afirmar, mais uma vez, que se trata de algo completamente, absolutamente, totalmente espiritual. Essa bem-aventurança é algo que é produzido exclusivamente pela graça de Deus. É algo que evidencia o caráter e que evidencia também a natureza de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro crente, de um verdadeiro filho, de uma verdadeira filha de Deus. Nós não podemos e nem devemos pensar no conceito de misericórdia a partir de um ponto de vista humano ou natural, porque nós seríamos levados a concluir que misericórdia é sinônimo de caridade. Nós seremos levados a concluir, se meditarmos nessa bem-aventurança de maneira natural, de maneira humana, que o que eu devo fazer são obras sociais para as pessoas. E não é isso que essa bem-aventurança fala, não é disso que essa bem-aventurança trata. Nesse sentido, se eu e você nos colocarmos a fazer o bem aos outros a vida inteira, isso não nos garantirá a entrada no reino dos céus. Muito pelo contrário, é bem capaz que eu e você gastemos os nossos dias fazendo o bem e naquele dia ficar de fora. Porque, repito, essa bem-aventurança, como as outras que vimos e as que ainda veremos, falam de coisas espirituais, não naturais. Logo, preciso frisar isso, é imprescindível, é fundamental, é essencial que eu e você interpretemos essa bem-aventurança espiritualmente. Amém, queridos? Essa bem-aventurança, ela é um resultado direto da soma, da junção de todas as outras que nós vimos até agora. E a menos que eu tenha em mente todas essas bem-aventuranças que já vimos, eu jamais vou conseguir compreender e entender o que significa ser misericordioso. Eu preciso ter em mente as outras bem-aventuranças. Então, para que eu consiga ser misericordioso biblicamente, para que você consiga ser misericordioso biblicamente, espiritualmente, você e eu precisamos antes ser humildes de espírito. A primeira bem-aventurança que vimos, e do que ela trata? Ela trata sobre a questão de eu perceber que eu não tenho retidão em mim mesmo, eu não tenho justiça própria. Lembra o que nós falamos? Ser humilde de espírito significa saber que eu sou incapaz, insuficiente. E essa primeira bem-aventurança me leva à segunda, que diz respeito ao fato de eu chorar. Por que eu choro? Porque eu me percebi miserável. Por que eu choro? Por que eu lamento? Porque eu percebi que eu sou insuficiente, que não tenho retidão em mim mesmo. Então eu lamento.
Eu lamento pelo meu pecado, eu lamento pela minha situação, e eu também lamento pela situação das pessoas que me cercam. Lembra do que disse o profeta Isaías? Capítulo 6, quando ele viu o Senhor, o que ele disse? Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e também habito no meio de um povo de impuros lábios. Diante da presença do Senhor, nós somos levados a enxergar e a perceber a nossa miséria e a miséria daqueles que nos cercam. E isso nos faz chorar. Por que choramos? Porque é algo que nos machuca, é algo que nos fere na alma. Quando eu choro, eu sou levado então à terceira bem-aventurança, que diz respeito ao fato de eu ser manso. O que significa isso? Eu percebi que sou pecador, eu choro por causa disso e eu paro de me justificar. Eu paro de dar desculpa. Eu paro de me defender. Eu paro de tentar mostrar para os outros algo que na verdade eu não sou. É disso que fala a mansidão. Quando eu me percebo manso, então segue-se a próxima bem-aventurança que vimos semana passada. Ter fome e sede de justiça, que consiste, dentre outras coisas, em estar consciente de que a minha situação diante de Deus é desesperadora. Lembra do que eu falei? Não basta estar faminto, eu preciso estar morrendo de inanição. Então, eu preciso ter essa consciência de que a minha situação é desesperadora e eu preciso desejar ardentemente ser saciado por Cristo. E segundo essa bem-aventurança que vimos, à medida que eu tenho fome e vou recebendo saciedade do Senhor, eu tenho ainda mais fome. E essa fome me conduz então à bem-aventurança de hoje. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, somente de eu experimentar tudo isso, eu sou habilitado pelo Espírito de Deus a exercer misericórdia. Sem que eu possa provar, sem que eu possa experimentar, sem que eu tenha vivido todas as bem-aventuranças tratadas até aqui, de maneira nenhuma eu poderei me tornar uma pessoa misericordiosa. Por quê? Os misericordiosos são aqueles que já tomaram conhecimento da sua própria miséria de espírito. Eles já perceberam que não possuem nada em si mesmos. Você está comigo ainda? Quem é o misericordioso? É aquele que sabe que precisa de misericórdia. Assim sendo, meus irmãos, a misericórdia descrita nessa bem-aventurança, ela está associada aos homens, às pessoas, na sua miséria por causa dos pecados e na sua necessidade de perdão. Não tem nada a ver com necessidades ou aflições de ordem natural. Amém? É lícito você fazer o bem a quem está necessitado? Óbvio, é claro, você deve fazer, eu devo fazer, é nossa responsabilidade. Mas no contexto da bem-aventurança, misericórdia não é sinônimo de caridade. Misericórdia não é sinônimo de eu fazer o bem a quem está mal. Misericórdia está relacionada à miséria produzida no ser humano por conta do pecado e ao perdão que essa pessoa necessita por conta dessa miséria. Então nós poderíamos colocar meio que num pacotinho a palavra misericórdia, a palavra miséria por causa do pecado e a palavra perdão. É disso que trata essa bem-aventurança e você vai entender à medida que formos avançando. Mas primeiro eu preciso perguntar, ficou claro que se trata de algo espiritual? Sim, levanta a mão quem entendeu. Não se trata de coisas naturais, ok? A partir do momento que eu entendi isso, nós podemos seguir. Então, o que significa propriamente a palavra misericórdia? Alguém tem um palpite? Talvez você vai dizer, é do latim. No latim diz isso, diz aquilo outro. De fato, a palavra como nós a conhecemos na língua portuguesa, ela tem a sua origem no latim, que significa miseratio, se é que eu estou pronunciando da maneira correta. Me perdoem os professores de latim. Miseratio, que é compaixão, mais cordis, que é igual a coração.
O significado literal é coração compadecido. No contexto das Sagradas Escrituras, no original em que ela foi escrita, na língua grega, significa compassivo de modo ativo, benevolente, envolvendo pensamento e ação. Quem é a pessoa que se compadece? É a pessoa que tem dó do outro. Pô, eu não consigo te ver nessa situação, cara, tá ruim. Vem cá, vem, deixa eu te ajudar. É mais ou menos por aí. Esse é o significado da palavra misericórdia. O significado geral ainda que traz a língua original diz que significa ter compaixão ou misericórdia de uma pessoa que está em circunstâncias infelizes. Mas isso não implica só em sentimentos, mas também leva a pessoa a ter um desejo ativo de remover essa coisa ruim que a pessoa tem. Por consequência, durante o meu estudo eu pensei, ok, e o que significa compaixão? A gente pensa que são palavras fáceis, mas o seu significado traz algo muito forte. Pois bem, compaixão significa sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa, acompanhado de um desejo de reduzir esse mal. Significa também participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Trocando em miudinho para que nós possamos entender, né? Eu olho para a miséria do meu irmão e aquele negócio dói dentro do meu coração. E por doer em mim, eu não consigo ficar parado, eu sou obrigado a fazer alguma coisa. Entendeu, Nadine? Isso é misericórdia, isso é compaixão, é uma bondade, ou é uma boa vontade com relação à pessoa que está miserável. E essa bondade, essa boa vontade, ela está junta, inseparável, ao desejo de ajudar essa pessoa. Então a misericórdia, ela me leva a uma ação. Vou arriscar um palpite aqui, abrindo um parênteses e fugindo um pouquinho do meu sermão. A misericórdia é aquela força que move o cristão a querer evangelizar. Preste atenção. Você se viu miserável. Você se viu precisando de um Salvador. Você alcançou a salvação. E isso trouxe tanta paz no teu coração, que fez com que você enxergasse as outras pessoas como necessitadas dessa mesma coisa que você conseguiu. Então, o que você faz? Cara, eu não posso deixar o fulano nessa situação. Eu sou obrigado a falar de Jesus para ele. Entendeu? Vocês entenderam? Então a misericórdia é como se fosse o combustível para o crente evangelizar. Porque o crente percebe que já esteve numa situação parecida com a que estão muitas pessoas hoje. Logo, qual é o seu desejo? Cara, eu preciso fazer alguma coisa para tirar elas dessa situação. Então eu posso afirmar sem medo de errar que só evangeliza quem tem misericórdia. Eu posso afirmar sem medo de errar que só fala de Jesus aquele que foi alcançado por Jesus. Você vai entender isso melhor. Isso que é misericórdia. Isso é que é ser misericordioso, irmãos. É ter um senso de parceria com o desejo de aliviar o sofrimento. Você se torna parceiro da pessoa que está sofrendo. Você se preocupa com a miséria que essas pessoas sofrem. E isso dentro de você acende um fogo, acende uma chama, acende um desejo de você se mover na direção dessa pessoa. A parábola do bom samaritano é um bom exemplo disso. Quem conhece ou quem lembra da parábola do bom samaritano? Vamos ler? Abra comigo sua Bíblia, Lucas, capítulo 10. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Note que Jesus está conversando aqui com o intérprete da lei que queria arrumar uma desculpa, ou que queria arrumar um pretexto para pegar Jesus. E o que originou, o que gerou essa conversa de Jesus foi a pergunta desse intérprete da lei.
Como é que eu faço para herdar o reino dos céus? Como é que eu faço para ir morar no céu? Olha o que diz o texto, versículo 25 do capítulo 10 de Lucas. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deixa eu parar aqui. Muitas vezes, nós usamos a parábola do bom samaritano para defender ações sociais. E repito, não sou contra ações sociais. Isso faz parte das responsabilidades da igreja, faz parte das responsabilidades do cristão. Mas é um equívoco eu usar essa parábola do bom samaritano para defender uma obra social, para defender a caridade. Porque o contexto deixa muito claro que o que está sendo tratado é: como faço para morar no céu? Amém? Olha a resposta de Jesus nessa parábola. Então disse Jesus: respondeste bem, ou respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Retirando-se, deixaram-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Essa palavra pode ser traduzida por misericórdia, ou seja, teve misericórdia dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastardes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus prossegue: qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então disse: vai e procede tu de igual modo. Amém, queridos? Qual é o contexto em que essa conversa está inserida? Num contexto onde se levantou uma pergunta a respeito de como morar no céu. Não que aquilo que eu faça me dá direito a ir morar no céu. Não. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente que o que eu faço apenas evidencia o fato de que eu já sou cidadão do reino dos céus. Jesus estava falando para esse intérprete da lei que quem observasse a lei viveria pela lei. Mas Jesus também estava dizendo que era impossível o homem viver ou ser justificado mediante a lei. Ele precisaria receber primeiro o perdão para que então pudesse exercer perdão. Ele precisaria receber misericórdia para que então pudesse exercitar misericórdia. Amém, queridos? Jesus é o exemplo perfeito, né? Dispensa qualquer comentário. Jesus é o exemplo de misericórdia por natureza. O que Ele fez por mim, o que Ele fez por você, é a manifestação plena, pura, santa, genuína, da mais intensa, da mais profunda misericórdia. Por quê? Ele nos reconciliou com Deus quando nós éramos ainda pecadores. Ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos resgatou quando nós ainda éramos considerados inimigos de Deus, filhos da ira. Ele mostrou compaixão. Ele olhou para nós e viu a nossa miséria. Ele olhou para nós e viu que a consequência do pecado que havia em nós estava fazendo com que nós afundássemos cada vez mais. E ele pensou consigo: não posso deixar eles desse jeito. Preciso fazer alguma coisa. E eu e você sabemos o que ele fez, né? Estevão é outro exemplo, já citamos várias vezes o exemplo de Estevão. Um cara que alcançou humildade de espírito,
o cara que chorou, o cara que foi manso, o cara que tinha fome e sede de justiça e que por esse motivo conseguiu ter misericórdia daquelas pessoas que estavam matando ele. Lembra o que ele falou? Mata eles também, Jesus! Não foi isso que ele falou, né? O que ele disse? Perdoa. Não bota esse pecado na conta deles, não. Vamos seguir? É importante, queridos, que nós destaquemos que o exercício da misericórdia descrita nessa bem-aventurança nunca foi, vou repetir, o exercício dessa misericórdia, a misericórdia bíblica, a misericórdia espiritual, a misericórdia que está nesta bem-aventurança, nunca foi, nunca será, não é de maneira nenhuma algo natural. Nunca é uma condição para que eu alcance misericórdia. Tá, mas o texto não diz, bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia? Sim, o texto diz isso, porém, esse é um jeito errado de eu interpretar as Escrituras. Se eu interpreto dessa maneira essa bem-aventurança, eu estou negando todo o restante das Escrituras Sagradas. O exercício da misericórdia, irmãos, muito pelo contrário, se dá como evidência do caráter do crente. Lembra que eu falei no começo? Eu só consigo ser misericordioso se eu já alcancei misericórdia. Eu só consigo praticar as bem-aventuranças se já fui alcançado por Cristo e inserido dentro do seu reino. Por quê? Eu, Anderson, natural, não consigo viver essa realidade espiritual. Eu preciso do Espírito Santo agindo em mim e através de mim para que eu possa viver isso. E você não é diferente de mim, não. Você também precisa do Espírito Santo agindo em você, para que isso se torne uma realidade na sua vida. Então, repetindo, essa misericórdia nunca foi, não é, nem nunca será uma condição para que eu alcance misericórdia, ou uma condição para que eu entre no céu. Não. O exercício dessa misericórdia é uma evidência, é a manifestação do fato, da realidade de que eu já sou crente, de que eu já sou cristão, de que eu já sou um filho, uma filha de Deus. Amém? Você está tão quietinho, quero entender que é porque você está prestando atenção. Todo o Evangelho, meus irmãos, assim como o Sermão do Monte e também cada uma das bem-aventuranças, colocam toda a sua ênfase sobre a questão do ser, nunca do fazer. Se você prestar atenção nas bem-aventuranças, o que diz? Bem-aventurado aquele que é tal coisa. Não diz, bem-aventurado aquele que faz tal coisa. Grava isso que eu vou falar para você. O crente, ele é alguma coisa antes de fazer qualquer coisa. Vou repetir. O crente, ele é alguma coisa antes de fazer qualquer coisa. Por que tem tantas pessoas frustradas no meio das igrejas? Porque ainda não alcançaram a filiação de Cristo. E tentam, com seus próprios esforços, praticar algumas das verdades contidas aqui. Mas ela não vai conseguir permanecer. Sabe por quê? Porque fazer algo que não diga respeito a quem eu sou, não funciona. É loucura. Primeiro eu preciso ser, para depois fazer. Nós temos o Viton, que é técnico de futebol aqui. Se eu perguntar para ti, Viton, posso jogar lá no teu time? Qual vai ser a tua resposta? Não dá, filho. Nem para gandula tu serve. Não é assim? Porque primeiro eu preciso ser algo que me coloque no nível de que o Viton precisa para que eu ingresse no time.
E eu não vou ganhar a posição de centroavante também, né? Vai me botar onde? Primeiro de reserva, né? Mas se for de gandula, tá bom. Você está entendendo? Primeiro o crente é, e depois ele faz. Ninguém espera de nós que nós controlemos o nosso cristianismo, você vai entender isso. Muito pelo contrário, o nosso cristianismo é que nos deve controlar. Traduz isso para mim, irmão, não estou entendendo. Você não pode fazer coisas de crentes a menos que você seja crente. Entendeu? Quem você é deve controlar o que você faz. Faz sentido? Quem você é deve controlar aquilo que você faz. Quando nós nascemos de novo, Cristo passa a viver em nós. O que foi que Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20? Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos abrir esse texto, eu acho tão lindo. Vamos lá, vamos passear pela Bíblia então. Gálatas. Capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que se Cristo é uma realidade na minha vida, eu estou plenamente habilitado para fazer as mesmas coisas que Ele fez. É promessa. Quando Ele ainda estava entre os discípulos, Ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar. E vocês vão fazer coisas semelhantes a essa, e ainda maiores. Porque eu vou, e o meu Espírito fica com vocês. Eu fico arrepiado aqui. Porque aquilo que eu sou, deve controlar aquilo que eu faço. Se eu sou de Cristo, se eu sou cristão, é natural que eu manifeste as coisas que digam respeito a essa realidade. É natural que essa realidade controle o meu ser. Assim, quando eu vivo a minha vida diária, o tempo todo eu estarei proclamando exatamente aquilo que eu sou. O mentiroso faz o quê? Fala a verdade? Eu quero que você participe. O que faz o mentiroso? Mente, porque ele é próprio. Então, o que ele é, dirige o que ele faz. Agora você está entendendo. A nossa vida inteira serve de expressão e de proclamação daquilo que nós somos. Irmãos, você é filho de Deus. A natureza celestial deve governar tuas ações. Você é crente, você é um filho da luz. As obras da luz devem permear cada aspecto da tua vida, desde a coisa que você considera mais insignificante até aquilo que você diz, meu, isso é importante. Tu está falando sobre misericórdia mesmo, irmão? Aham. Eu falei que era um assunto complexo. É impossível eu manifestar misericórdia nos termos da Sagrada Escritura, se eu não tiver me colocado no meu lugar. Deixa eu dar um exemplo aqui, um testemunho. Eu acho que é oportuno. Também não está no meu esboço, mas glória a Deus. Deixa Deus falar. Há um tempo atrás, eu, Santo Anderson, do Paoco, identifiquei algumas coisas que me desagradavam em determinada pessoa.
Aí como eu era muito justo, né? Muito santo, né? Muito acima do bem e do mal, ia orar. Pai, até quando o Senhor vai permitir esse negócio? Preste atenção. Pô, eu jejuo, eu oro, eu estou fazendo tudo aqui certinho. Aliás, quando eu oro, eu sinto a tua presença. Eu falo em língua. Eu sinto até arrepio no braço. Mas eu não consigo topar com fulano. Eu não consigo topar com fulano. Preste atenção, vê se você já não passou por isso. Porque ele é isso, ele é aquilo outro, ele faz aquilo outro também. E aí? Eu fiz essa oração algumas vezes. Num belo dia, de novo fui repetir a mesma oração. E o Senhor, muito paciente, esperou que eu falasse tudo. E quando eu calei, quando eu terminei, o Espírito Santo falou assim no meu coração: muito bem, você passou a relação do fulano. Vamos passar a sua agora? Sabe qual foi a minha reação? Eu chorei. Sabe o que eu disse para Deus? Senhor, me perdoa e me ajuda, a mim e ao fulano, porque nós dois precisamos igualzinho de Ti. Se o Espírito não tivesse me colocado diante de mim mesmo, como quem fica diante de um espelho, e não me tivesse feito enxergar quem eu era de fato, eu ia ficar em cima do salto, né? Eu sou santo, sou bom, fulano é que não presta. Está entendendo agora por que é complexo? Só usa de misericórdia aquele que já se viu um miserável. Enquanto você não se enxergar como miserável, sabe qual vai ser a tua conduta? Maledicência, fofoca, injúria contra o teu irmão, acusação, descontentamento. Se a gente começar a enumerar, é tanta coisa, né? Tá bom por aqui. Mas quando você se percebe um miserável, todas essas coisas caem por terra. Porque o humilde de espírito, vou voltar lá, sabe que não tem justiça própria e chora por causa disso. O manso, ele abandonou as suas autojustificações e autodefesas, porque ele já descobriu que qualquer coisa que alguém fale a seu respeito nunca pode ser exageradamente mal. Lembra que eu falei, quando tratamos sobre essa bem-aventurança? Você vai falar mal de mim, mas eu já tive a consciência de que eu sou mal, então eu vou perguntar para você, fala alguma coisa que eu já não saiba? Pegou essa? Falei isso há 2 semanas atrás. Então o cara que é manso, ele sabe que é mal. E ele sabe que se os outros falarem mal dele, ele vai dizer assim, já sabia. Vamos seguir? Onde é que eu parei, meu Deus? Agora eu me perdi. Falei então que a nossa vida inteira ela serve de expressão e de proclamação àquilo que eu realmente sou. Então, eu preciso entender que ser misericordioso deve fazer parte de quem eu sou em Deus. Amém? Eu já estou caminhando para o final. Lembra que eu falei há pouco? Essa bem-aventurança não é uma promessa condicionada a algo que eu deva fazer. Não, por favor, não é. Eu não posso pensar que, ao ler, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, eu não devo pensar que se trata de uma promessa condicionada. Se tu fizer isso, tu vai alcançar aquilo. Se tu for bem certinho aqui, eu vou te levar ali. Não é isso que essa bem-aventurança trata. O correto é eu pensar nessa bem-aventurança como uma espécie de prova real, ou prova dos 9.
Lembra aquela regrinha básica da matemática que todo mundo aprende no primário? Quem sabe o que é prova real? Pelo amor de Deus, gente, levanta o braço. Quem sabe o que é prova dos 9? Meu Deus. Eu vou explicar então, tá? A prova real, pelo menos no meu tempo, era assim, né? Era usada para você ter certeza de que o resultado da sua conta estava certo. Mais ou menos assim. 5 mais 4 é igual... Pega a calculadora aí. 5 mais 4 é igual a 9. Como é que eu tenho certeza que essa conta está certa? Eu pego o 9 menos o 5 ou menos o 4 e o resultado vai ter que ser ou o 5 ou o 4. Então vamos lá. 5 mais 4 é 9. Menos 4, 5. A conta está certa. Entendeu? Então como é que eu devo interpretar essa bem-aventurança? Como um teste que Jesus aplica para que eu saiba, para que eu conheça a validade e a veracidade da minha profissão de fé. O que é essa bem-aventurança? É um teste que Jesus aplica para que eu saiba se a minha fé é de verdade ou não. Amém? A parábola do credor incompassivo ilustra muito bem essa verdade. Vamos ler, a gente já leu isso outras vezes, mas acho que é interessante lermos agora novamente. Mateus, abre comigo lá, é o último texto. Não, não é o último texto, é o penúltimo texto que eu vou ler. Mas só para você achar que já está acabando, mas está acabando mesmo. Mateus capítulo 18. Então o que é essa bem-aventurança? É uma espécie de conta ao contrário, que eu faço para ver se o resultado da minha conta original está certo. Amém? Mais ou menos assim, você diz, eu sou um cara misericordioso. Aham, eu tenho misericórdia. Aí Jesus pega essa bem-aventurança e bota na nossa cara assim, vamos ver mesmo se tu tem misericórdia mesmo. Aí ele vai dizer assim para você, a minha misericórdia na tua vida, mais a misericórdia que tu diz ter pelo teu irmão é igual... É por aí. Acharam Mateus capítulo 18? Versículo 23. Por isso, já vou parar aqui. Por isso o quê? Lembra que eu falei? Nunca pega um texto fora de contexto para não arrumar um pretexto de enganar o teu irmão, tá? Por isso o que, Nadine? Do que está sendo falado aqui? Está falando sobre a necessidade de perdoar. Pedro disse, até quantas vezes eu devo perdoar Jesus? Até 7? Não, cabeção, até 70 vezes 7. Ou seja, vezes sem conta. Cada vez que alguém pecar contra você, você tem que ter a disposição de perdão. Porque eu te perdoei, esqueceu? O assunto é esse. Versículo 23. Por isso, por causa da necessidade de perdoar, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é dinheiro que não acaba mais. A maior unidade de medida monetária na época era o talento. 10.000 talentos. Era grana para chuchu. Talvez se nós tudo juntar o nosso salário do ano, não chega nos 10.000 talentos. Sem exagero. É muito dinheiro. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. Pô, era uma dívida grande, né? Vender ele, a mulher, os filhos e o que ele tinha. Pensa. Se me vender hoje, dá um vintenzinho? Hein, amor? Não responde. Bora lá, deixa eu voltar para cá. Só para você descontrair um pouquinho.
Onde é que eu parei, meu Deus? Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, misericórdia, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, uma mixaria. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: sê paciente comigo, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Antes que você conclua que essa parábola ensina que para eu receber perdão eu devo perdoar, já deixa eu tirar isso da tua cabeça, não é isso que a parábola fala. Quem foi a primeira pessoa a perdoar aqui? Quem foi, gente? A primeira pessoa que perdoou? Foi o Senhor, foi o rei, foi o credor principal. Quem foi o primeiro que recebeu o perdão? O servo que devia muito, né? Deixa eu parar um pouquinho aqui. Preste atenção, queridos. Se eu interpretar essa parábola dessa forma, que forma? Eu só vou ser perdoado por Deus se eu perdoar o meu irmão. Eu tenho que rasgar todas as páginas da Escritura que falam sobre graça. Porque foi Jesus, foi Deus em Jesus quem nos perdoou primeiro, quem nos amou primeiro. Se eu concordar que essa parábola fala que eu devo perdoar para receber perdão, eu sou obrigado a dizer que Jesus é mentiroso. Vou repetir o que ele falou, o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele nos reconciliou consigo mesmo, estando nós mortos em delitos e pecados. Eu tenho que rasgar essa página. Ele nos amou primeiro. Eu tenho que rasgar essa página. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Mas pelo sangue do seu sacrifício fomos reconciliados com Deus. Tem que rasgar essa também. Não, irmãos. O que essa parábola está me ensinando é que eu só tenho condições de perdoar se eu verdadeiramente recebi o perdão estando arrependido das minhas ações. Você entendeu agora? Quer ver? Eu preciso de 2 voluntários. Prometo que não vou fazer pegadinha, tá? É rapidinho. 2 voluntários rapidinho, gente. Vem cá, o Anderson e o Marcelo, beleza. Fica aqui, Marcelo, por favor. Fica aqui, Anderson. Eu não tenho dinheiro aqui. Quem tem 2 notas aí, depois eu devolvo. Ninguém tem? O outro Marcelo tem. Traz aí, Marcelo. Olha ali, ó. Ó. No mundo tu faz de conta, depois eu vou devolver para ele, tá? O que essa parábola me ensina? Eu sou o rei, ok? Eu tenho dinheiro, eu tenho a força. O Anderson é o devedor dos 10 mil talentos. Deixa eu perguntar uma coisa. Alguém em sã consciência pede dinheiro emprestado se ele tem dinheiro em casa? Ele só vai pedir dinheiro emprestado se ele estiver precisando, concordam? Então ele não tem dinheiro. Amém? Ele vem pedir para mim. Eu empresto para ele. Ok?
Aí, os dois são amigos, né? Aquele amigo de jogar futebol e coisa arada e tal, e tal, e tal. Ele também não tem dinheiro. Mas ele sabe que ele pegou dinheiro emprestado comigo. Aí ele vai lá e pede um dinheirinho emprestado. Aí tu empresta um dinheirinho para ele. Só um. Agora os dois estão abastados, né? Se vocês precisarem de dinheiro, fala com os dois agora. Presta atenção. Eu penso que vai te ajudar a esclarecer a mente esse exemplo. Ele gastou o dinheiro. Não era dele. E agora? Uma hora eles têm que acertar a conta. O dia de acertar a conta chegou. Disse, ô Anderson, pois é, né, cara? Tu não te coça, né, filho? Eu estou precisando do meu dinheiro de volta, estás me devendo? Vais me pagar ou não vai? Aí ele vai dizer, pô, eu não tenho, cara, eu gastei, fiz besteira, não deu. Espera mais um pouquinho. Aí eu olho bem para ele assim. Tá, eu sei que tu não vai conseguir pagar mesmo, né? Então eu vou te perdoar, beleza? Fechou? Estás livre da conta. Presta atenção. Aí chega o dia de esse aqui acertar a conta com esse aqui. Mas ele também gastou o dinheiro dele. Preste atenção agora. Ele não vai agir da mesma forma que eu agi. Porque ele não entendeu o que eu fiz por ele. O que ele faz? Sufoca o cara até pagar a conta. Bota ele na cadeia. Faz da vida dele um inferno. Aí eu estou passeando pela cidade e de repente alguém me conta, um passarinho me conta. Tu viste o que o Anderson fez? Ah, o que ele fez? Cara, tu não tem noção, tu perdoasse aquele monte de dinheiro que ele devia para ti? Tu acredita que ele foi capaz de ir lá e sufocar um coitadinho que devia uma migalha para ele? Ah? Aí eu chamo ele para conversar. Ô, cabeção, tu não tem vergonha na cara mesmo, né? Tu não devia ter feito a mesma coisa com ele que eu fiz contigo? Aí aqui entra um segredo. Eu quero ministrar para você algo que o Espírito falou ao meu coração. O dinheiro que ele tinha de posse dele era dele? Era meu. Concordam? Ele emprestou para ele um dinheiro que não lhe pertencia. Se eu perdoei essa dívida dele, consequentemente eu perdoei tudo o que ele fez com esse dinheiro, inclusive ele. O fato de ele não perdoar o camarada, sabe o que eu aprendi aqui? Ele está roubando um dinheiro que não é dele, que é meu. Meu Deus, eu fiquei arrepiado aqui agora. Obrigado, irmãos. Você entendeu? Quando eu não perdoo o meu irmão, eu estou usurpando um negócio que pertence a Deus. Você entendeu? Quando eu não tenho misericórdia do meu irmão, eu estou roubando da glória de Deus e assumindo para mim uma coisa que não me pertence. Por isso o final desse servo mau foi difícil. Sabe o que esse senhor fez aqui? Cara, tu fosse malvado porque tu tentasse usurpar uma coisa que não te pertencia. Agora é o seguinte, tu vai para a cadeia. Ou seja, eu revogo o perdão. Só vai sair de lá depois que tu me pagar, beleza? Vocês estão entendendo agora o que significa a interpretação dessa parábola? Presta atenção. Se aquele servo mau houvesse compreendido o que aquele credor fez por ele, ele seria no mínimo honesto e não tomaria para si o que não lhe pertencia. Ele chegaria para o outro e diria mais ou menos assim, cara, aquele dinheiro que eu te emprestei não era meu, o cara para quem eu devia me perdoou, deixa quieto. Já que ele não faz questão de receber, eu quero estender para ti esse negócio também. Segunda Coríntios, esse é o último texto que eu quero ler com você, capítulo 1, versículo 3 e 4. Prometo que é o último texto.
2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. Algumas traduções dizem o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Deixa eu repetir: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, ou, algumas traduções, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Preste atenção no versículo 4. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com a qual nós mesmos temos sido contemplados por Deus. Resumindo, eu só tenho condições de perdoar, eu só tenho condições de ser misericordioso a partir do momento em que essa misericórdia me alcançou, porque a misericórdia tem um Pai, Deus. A fonte de toda misericórdia está exclusivamente em Deus. Se eu consigo exercer misericórdia, é porque eu recebi dele. Amém? Por isso, essa bem-aventurança é como um teste de prova real, é como um teste de prova dos 9. Você diz que tem misericórdia, mas as tuas ações manifestam o contrário. Lembra o que eu falei? Primeiro você é, depois você faz. O que você é, controla o que você faz. Então você diz: eu tenho misericórdia. Mas você não age em direção a essa misericórdia que você diz ter. Lembra do que diz Tiago a respeito de fé e obras? Me mostra essa tua fé sem obras. E eu, com as minhas obras, te mostro a fé que eu tenho. O teste é parecido. Então qual é o teste que Jesus aplica aqui? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O teste é o seguinte: se eu me reconheci miserável, e pela fé recebi a misericórdia dele, logo eu conseguirei tratar com misericórdia os outros que fazem mal a mim. Amém? Pela maneira como eu perdoo ou não, eu estou proclamando se já recebi o perdão ou não. Se eu já fui perdoado, então eu também perdoo. Se você já viu o que Deus fez em teu favor, a despeito do que você merece de fato, e o que você merece e o que eu mereço. O que nós merecemos é muito ruim, irmãos. Então, se você já viu o que Deus fez em teu favor, independente do que você mereça de verdade, então você pode dizer: eu sei que eu já fui perdoado realmente. Portanto, eu também perdoo os meus ofensores verdadeiramente. Amém, queridos? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu já vou finalizar. Mas é inevitável eu citar o que citei no começo. Eu preciso passar pelas outras bem-aventuranças. Lembre-se, a primeira bem-aventurança é uma chave que me coloca dentro do reino dos céus. Se eu entrei, eu estou habilitado a viver, a experimentar, a praticar tudo o que diz respeito à vida cristã. Eu não posso dizer que tenho humildade de espírito e não ser misericordioso. Também não posso dizer que eu choro, mas não tenho fome e sede, porque uma coisa está ligadinha na outra, uma coisa é consequência da outra. E ser misericordioso é uma consequência, é uma derivação, é um resultado da soma, da junção de todo o resto. Você entendeu?
Isso me deixa de joelhos diante do Senhor, porque sabe o que eu vejo? A minha completa incapacidade. Por isso que eu achei um assunto tão complexo de tratar, porque eu reconheci a minha miséria uma vez mais. Eu falei para Jesus: Senhor, eu não consigo. E essas bem-aventuranças nos levam a esse tipo de autoexame. Se você eventualmente achar que pode, deixa eu abrir os teus olhos. Significa que nem crente você é ainda. Por quê? Porque as bem-aventuranças, porque o Sermão do Monte, tratam de coisas espirituais. Coisas que ao homem natural são impossíveis de entender e ao mesmo tempo impossíveis de praticar. Mas o homem espiritual discerne bem todas essas coisas. E ele próprio, através do Espírito Santo, está plenamente capacitado, habilitado, em plenas condições de viver essa verdade, de viver essa realidade. Amém, irmãos? Por favor, se coloque de pé.